bom te Boa noite. ver, que bom te ver. Tudo bem aí com Pelo todos? menos eu, nossa. Tudo jóia, professor. Que bom. Infelizmente ainda não chegou a hora de nós voltarmos, né? Mas Mas tá bom, a gente está vendo, está tendo aula, estamos vivos, estamos com ah, saúde, com certeza, isso já é uma grande é o coisa. que basta. Pessoal, eu não sei o que eu fiz, mas foi sem querer, tá? Não E, era para eu precisar ficar admitindo que vocês entrassem na reunião, viu? Eu fiz sem querer isso. Vocês entravam normalmente, né? E Isso. agora eu percebi que eu agendei as reuniões essa semana e eu estou precisando admitir um a um, tá? Vou ver se nas reuniões da próxima semana eu consigo fazer do jeito original, né? Que vocês entrem sem a minha autorização. Aí mas é acaba bom sendo. porque aí não acontece de estarem invadindo sua aula também, né? Segurança para você. Mas é que às vezes vocês colocam um codinome aí, e aí eu nem sei quem é também, né? É, Então, quando não é o nome da pessoa, a gente fica até sem saber. quem é, né? Mas também, se eu ver algum nome muito estranho, aí eu posso tirar também da Sim. reunião. É, a gente Bom, poderia ser por número, né? Você conhecer por número. é o nome que vocês põem aí no teu celular, né? No teu computador. Por número ia ficar mais difícil, né? Para eu saber o número de cada um, ia ser mais Sim, complicado. Acho que pelo nome é mais fácil mesmo. mais É que fácil. tem gente que aparece aqui, iPhone, É, Samsung, né? Tem uns códigos, e aí não dá para saber quem é todo mundo, né? sim. Mas tudo bem. Eu vou ver se eu consigo botar naquele modo que vocês entram direto a partir da semana que vem, tá? Então, vou começar a passar algumas normas desse semestre. Se por acaso alguém for chegando, vai entrando na reunião, tá? Então, a reunião já está gravando. Aparece aí na tela de vocês que a reunião já está sendo gravada? Ah, tá recording. Parece. Isso. Então, eu fiz um mini curso para aprender a Ah, gravar, disponibilizar o vídeo, tudo. E aí eu testei ontem, deu certo, né? Então, como alguns alunos estavam pedindo, até porque ocorre choque de horário, né? O aluno às vezes tem duas disciplinas no mesmo horário, então eu consegui fazer a gravação e disponibilizar, né? Como vocês sabem, não tem jeito, a cada 40 minutos a conexão cai, então no final você vai ter 2 ou 3 vídeos, né? Dependendo da duração da aula, você vai ter 2 a 3 vídeos, que é cada bloco de 40 minutos, tá? Bom, o seu tá travando ou será que é o meu, Pandini? não, O aqui seu tá tá tudo travando certo. aí? Não está O travando, de não, tá tudo vocês? certo. É, Então, eu vou passar algumas regras desse semestre, tá? Para a gente já ficar combinado desde desde o primeiro dia de aula, tá? Então, como vocês sabem, até o dia 8 de setembro, está todo mundo no modo remoto, tá? Não existe autorização para volta das aulas presenciais. Então, as hipóteses, a gente volta no dia 9, né? Se tudo der certo, estaremos longe. Estamos aí aguardando as autorizações. Vocês receberam o calendário do semestre? Que tem data de prova, essas coisas todas? Já receberam? Oi, professor, seu áudio tá meio ruim. Então, aqui a internet está normal, não estou Ah, ouvindo agora falha ficou nenhuma. normal. Ah, É, então pode ser que eu estivesse um pouquinho mais longe do computador. se Cheguei der para mais perto repetir, agora. seu áudio estava cortando. Tá, então peraí. Eu vou pegar o fone de ouvido, que aí fica mais próximo da boca com o microfone. Espera só um pouquinho.
Então, agora o microfone fica bem do lado da minha boca. Melhorou aí o som? Sim, bem melhor agora. Então vai ver que era isso. Vai ver que eu estava um pouco afastado demais do computador e aí não estava chegando direito. Tá bom. Então, na melhor das hipóteses, a gente volta dia 9, né? Se tudo for autorizado. E aí nós teríamos 1 semana e meia de aula até que chegassem as provas P1, né? Que no calendário estão marcadas para dia 21, o início. Então é o seguinte, nós tivemos uma reunião com o Valber na sexta-feira e ele passou o seguinte recado para os professores. Quem quiser dar prova, pode dar. Quem quiser aplicar trabalhos, né, da mesma forma como nós fizemos no primeiro semestre, também pode. Então, cada professor tem aí a autonomia para decidir como fazer essa avaliação. Tá? Por quê? Mesmo que a gente volte às aulas no dia 9, provavelmente a prova P1 vocês vão ter que fazer de casa, né? Porque eu não vou poder, eu não, né? Lugar algum vai poder botar 60 alunos dentro de uma sala de aula para fazer prova, certo? Então, eu decidi, né, nas minhas disciplinas, que eu vou manter os trabalhos e as pesquisas, tá? Eu não vou utilizar da aplicação de prova. Porque prova tem horário certo, tem dia marcado, aí tem um que está no plantão, tem outro que saiu depois do trabalho, tem outro que não sei o quê, tem outro que a internet não funciona, e aí vai dar rolo. Então, eu achei por bem manter o esquema de fazer pesquisas referente aos assuntos que nós teríamos na aula prática. Vou manter aquelas listas de exercícios, né, de cada assunto, e vou manter o TP, tá? Então, para quem já acessou aí o plano de ensino, eu vou totalizar aí 5 atividades. Serão 2 pesquisas referente às aulas práticas, serão 2 listas de exercícios referentes aos 2 assuntos, que nesse bimestre nós temos 2 assuntos bem longos para tratar, tá? Quem já viu lá no material didático, o primeiro tem 10 páginas e o segundo tem 12, então tem bastante coisa para falar. E um TP, aquele TP que abrange a matéria do bimestre, né? A matéria que cairia na prova P1. Eu vou manter por hora os grupos da mesma forma, porque eu não tenho como reorganizar isso pelo WhatsApp. Vai ficar uma bagunça, vai ficar complicado. Tá? Então, vamos manter os mesmos grupos que nós utilizamos no primeiro semestre. Tá? Só para facilitar um pouco a logística, para não complicar tanto do que sair mudando tudo agora no meio do caminho. Tá bom? Mas se por acaso alguém teve algum problema, entregou o trabalho sozinho, não tem problema. Ah, eu tive problema, eu vou precisar mudar de grupo. A gente resolve se for um ou outro caso pontual. Tá? Se for uma coisinha simples, a gente resolve. Tá bom? E aí, só que agora vai ter uma diferença. Agora eu estou estipulando prazos diferentes para cada trabalho, né? No primeiro semestre, eu permitia que vocês me entregassem todos os trabalhos de uma vez só, numa única data, né? Eu até orientei para que vocês fossem me mandando trabalhos aos poucos, né? Vai fazendo e já vai mandando. Então, teve muita gente que fez isso, teve gente que deixou tudo para entregar na última hora. E aí tem trabalho que veio muito bom e tem trabalho que veio ruim, né? Que poderia ter sido feito antes, poderia ter vindo de uma maneira melhor. Então, o que eu vou mudar é que eu vou estipular prazos. Então, por exemplo, eu não sei se é nessa quinta ou na outra que a gente vai falar da primeira experiência de laboratório. Tá? Então, para esse mês de agosto, pelo menos, eu vou marcar encontros todas as terças e quintas. Tá? Na terça às 7, na quinta às 9. Que a Bárbara vai dar aula antes para vocês na quinta. E aí, a gente vai adiantando a matéria, né? Então, por exemplo, vamos supor que seja quinta-feira que vem a nossa primeira aula, né? Que eu vou explicar um pouquinho sobre a experiência para você fazer a pesquisa. É coisa rápida. Então, eu vou dar um prazo de 2 semanas para você entregar aquela pesquisa. Expliquei a outra aula prática. Vou dar um prazo de 2 semanas para você me entregar outra pesquisa.
Então, vai ter um prazo de 2 semanas. É como se você estivesse no presencial. Veio na aula, se não vai entregar na semana seguinte, vai entregar na outra. Tá? Então, eu vou marcar 2 semanas. As listas de exercícios. Então, a gente vai ficar pelo menos 3 semanas falando de aldeídos e cetonas, que a gente vai começar hoje. Hoje, quinta, semana que vem, quinta e assim por diante. Então, o ideal é que vocês já vão fazendo os exercícios aos poucos. Conforme eu vou ensinando, você já vai fazendo aquilo que é possível. Tá? E aí, vamos supor, terminei o conteúdo hoje, de aldeídos e cetonas. Aí você tem até a próxima terça para me entregar a lista. Você tem 1 semana para me apresentar essa lista de exercícios. Tá? Aí começa o ácidos carboxílicos. Terminei ácidos carboxílicos, você tem 1 semana para me entregar a lista de ácidos carboxílicos. E o TP, como é aquele trabalho que abrange o conteúdo todo do bimestre, eu estou marcando lá para frente, lá para a semana de provas P1, se não me engano, que eu marquei. Que aí você tem mais tempo para fazer, porque envolve todos os assuntos da prova. Tá? Bem. E aí abrange todos os assuntos da prova, eu deixo um pouco mais de tempo para vocês fazerem. Tá? Então, em linhas gerais, essa é a diferença. Tá? Então, vou estipular datas para a entrega de cada trabalho, para não ficar tudo de uma vez só, mas nós manteremos o mesmo esquema do primeiro semestre. Vou pedir 5 atividades, que vai totalizar numa nota de 0 a 10. Tá? As atividades continuarão sendo em grupos, todas elas, e aí vocês elegem um do grupo para me mandar por e-mail a atividade. Por conta da gravação das aulas, pessoal, a gente precisa ter uma nuvem, né? Um local para armazenar esses vídeos todos. Né? Porque pensem bem, são vídeos da manhã e da noite de várias disciplinas. Então, para que eu consiga armazenar esses vídeos todos, e até para facilitar o recebimento dos trabalhos, eu criei um e-mail para cada disciplina. São todos Gmail, tá? Tem um para fitoquímica no primeiro ano, tem um para química orgânica no segundo ano e tem um para química farmacêutica no terceiro ano. Eu vou disponibilizar para vocês esse e-mail até o final dessa semana, início da outra, tá? E junto com esse e-mail vai estar assim, né? Datas de entregas de trabalhos e atividades, alguma coisa assim. Lá vai ter quais são as atividades que você tem que fazer, os prazos, e lá tem esse e-mail novo que eu vou passar para vocês. Então, vocês vão me encaminhar todas as atividades para esse e-mail específico. Tá? Se não me engano, é edu.quimicaorgânica.santa.com. Acho que foi esse e-mail que eu criei. Então, eu vou concentrar todos os trabalhos de orgânica nesse e-mail. Aí tem um outro e-mail só para fitoquímica, tem um outro e-mail só para química farmacêutica. Por quê? No primeiro semestre, eu recebi em torno de 1.500 e-mails pelo e-mail santo. Contando farmácia, engenharia, colégio. Então, se eu quiser achar qualquer coisa, eu não consigo, né? Foi muito e-mail que eu recebi no semestre. Então, eu achei que dessa forma fica mais organizado, fica mais fácil Professor, eu encontrar alguma coisa, tá? Diga, pode falar. o áudio estava falhando de novo. Aí eu te chamei. Estava falando isso. Ó, agora eu tô aqui com o fone, tá? Agora eu não sei mais o que pode acontecer, viu? Professor, funcionando estava falhando de novo? realmente. E agora, voltou? Agora voltou. Que estranho, porque, ó, tô com o fone, tá aqui perto da minha boca. Estranho isso. Às vezes pode ser a internet, professor. Olha mesmo. Pode ser que seja uma oscilação na internet. Tá bom? Então, essas regras, essas regrinhas não são que a gente já estava acostumado a trabalhar. Como manda o padrão, né? Eu acho que não tem necessidade da prova, até porque eu passo uma prova. Aí Voltou você... de novo, professor. Tá ruim de novo? Espera um pouquinho. Vou tirar isso aqui. De novo. Olha, eu estou no mesmo lugar que eu dei aula ontem à noite e não tive problema nenhum. Agora parou. Agora parou.
Agora está funcionando de novo? Tá funcionando o áudio, tá limpo agora. Tá. Se der problema de novo, aí vocês me avisam, tá? Bom, então, não vejo necessidade da gente aplicar a prova, mesmo porque você vai fazer a prova na sua casa. Você ia ter o horário da aula para fazer a prova. Aí, um liga, conversa com o outro, vocês estão fazendo a prova de grupo, e eu acho mais fácil já de trabalho. O professor voltou de novo, parece que até uma... Professor, quando a gente liga o microfone, parece que melhora. Melhora, Junto. agora é verdade. Aí, tipo, dá pra ouvir certo, sei lá. Estranho. E quando o senhor começa a falar, a gente desliga o telefone, começa a chiar, dá oscilação. Caramba. Agora deixar o mesmo microfone tá limpinho, aberto. ó. Agora tá limpinho, ó. O senhor tá falando normal, tá sem interferência nenhuma. Não sei o que está acontecendo, gente, porque nunca Vou deu deixar, esse problema na minha aula. vou deixar o microfone aberto para ver. Agora tá limpo. Bom, vamos continuar tentando. Qualquer coisa a gente encerra e entra de novo no link, tá? Se continuar falhando, a gente desliga e volta todo mundo novamente, tá bom? Então, ficamos combinados nessa situação, nesse esquema, pelo menos aí para o primeiro, para a primeira semana de provas, para P1, tá? Aí é o seguinte, existe aí grande chance de vocês fazerem as provas P2 lá na faculdade, fazer as provas presenciais, tá? Aí a gente vê como é que vai ficar isso mais adiante, porque não adianta ficar pensando nisso tão cedo, tá bom? Mas, olha só, os trabalhos vão ser corrigidos da maneira correta. Se você fizer um trabalho mal feito e tiver nota baixa, vai ficar com nota ruim, vai ficar com nota 4, com nota 5, tá? Então, vocês têm que fazer o trabalho bem feito. Não é só porque está fazendo o trabalho em casa que pode entregar qualquer trabalho e vai dar tudo certo, tá? Então, a gente vai ter um certo rigor aí nas correções, tá bom? Tá dando para ouvir ou ainda está cortando? Não, agora não tá cortando, não. Então, Agora tá. tranquilo. Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu posso começar a compartilhar a aula ou alguém quer perguntar alguma coisa? Por mim, segue o barco, professor. Então, vamos lá. Só achar a página certa aqui. Tá. Tá aparecendo aí para vocês? Aldeídos e cetonas? Sim. Então tá, maravilha. Eu sei que essa tela abre aqui, tá. Agora fica difícil de ler o chat, qualquer coisa vocês vão me falando aí, tá? Então, nosso primeiro capítulo desse semestre é sobre aldeídos e cetonas. Mas por que dois assuntos num capítulo só? Porque são compostos muito parecidos, né? São compostos que têm grande semelhança estrutural, tá? Então, vamos lá. Qual é a diferença? E o que eles têm em comum, aldeídos e cetonas? Aldeídos e cetonas são os chamados compostos carbonílicos, tá? Então, se você olhar aqui nas estruturas, vocês conseguem reparar que tanto aldeídos quanto cetonas, eles têm o grupo C dupla O. Dá para ver aí, né? O grupo C dupla O é chamado de grupo carbonilo, tá aqui embaixo, ó. Né? Grupo carbonilo, tá? Por isso que os aldeídos e cetonas, eles são estudados em conjunto, porque eles têm essa semelhança que é a presença do grupo carbonilo. Carbonilo ou carbonila, tanto faz. Tá? Então, qual é a diferença entre aldeído e cetona se os dois apresentam o grupo carbonilo? É uma diferença bem singela. Tá? Reparem que aqui no aldeído existe um hidrogênio ligado no grupo carbonila, né? No grupo C dupla O. Tá? E do outro lado tem um grupo R. R é um grupo carbônico, né? Podendo ser uma cadeia carbônica comum ou um anel aromático. Tá?
Nas cetonas, nós não temos esse hidrogênio. Nós temos grupos carbônicos, né, R e R', dos dois lados do grupo carbonila. Então, a regrinha é assim, de uma maneira bem simplificada. Para que seja um aldeído, o grupo carbonila tem que estar na ponta da cadeia, que aí a cadeia termina contendo um hidrogênio. Então, reparem que isso aqui, que é um aldeído, ó, ele sempre vai estar localizado no carbono 1, na ponta da estrutura. Tá? E nas cetonas? Nas cetonas, o grupo carbonila, ele nunca estará ligado na ponta da estrutura. Ele sempre vai estar ligado no meio, né, nos carbonos centrais da estrutura, no carbono 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Então, aldeídos são compostos que possuem o grupo carbonila na ponta da cadeia carbônica, enquanto que cetonas são compostos carbonílicos que possuem o grupo carbonila no meio da estrutura. Tá? Inclusive, vocês vão observar no decorrer dessas aulas que as preparações de aldeídos e cetonas, elas são diferentes. Porém, alguns métodos são até parecidos, semelhantes, mas são preparados de maneira diferente. Mas as reações de aldeídos e cetonas são muito parecidas. Na maior parte das vezes, a reação que o aldeído sofre, a cetona também sofre, o mesmo tipo de reação. Então, se não me falha a memória, nós temos aí 8 reações de aldeídos e cetonas. Dessas 8, 5 funcionam da mesma maneira, tanto para o aldeído quanto para as cetonas. E outras 3 não, outras 3 são diferentes. Tá? O grupo funcional é o grupo carbonilo, sendo as propriedades químicas dele pelas propriedades químicas tanto de aldeídos quanto de cetonas. Tá? E aí existe uma pequena diferença de reatividade, que é o que tem aqui nesse segundo parágrafo, né? Terceiro parágrafo. Pelo fato de os aldeídos terem um átomo de hidrogênio ligado ao carbono carbonílico, né? Esse hidrogênio aqui, ligado ao carbono carbonílico, isso afeta as propriedades destes compostos de 2 modos. Primeiro, a letra A. Os aldeídos são oxidados muito facilmente, enquanto as cetonas só podem ser oxidadas com dificuldades. Verdade. Aldeídos são muito facilmente oxidados, transformando-se em ácidos carboxílicos. Inclusive, eu já contei isso para vocês lá quando a gente estava estudando álcoois. Quando a gente estava no capítulo de álcoois, lá nas reações de álcoois, a gente aprendeu o seguinte: álcool primário, ele é oxidado se transformando em aldeído. Mas esse aldeído continua sendo oxidado até que ele é transformado em ácido carboxílico. Né? Então, os aldeídos são muito rapidamente oxidados, transformando-se em ácidos carboxílicos, enquanto que as cetonas não. Oxidar uma cetona, na verdade, essa oxidação de cetona é uma oxidação onde acontece uma quebra na molécula. A molécula é quebrada em 2 partes. Tá? E essas oxidações de cetona são bem difíceis de acontecer. Então, essa já é uma propriedade que diferencia aldeído de cetona. Né? E a segunda, letra B. Os aldeídos, normalmente, são mais reativos do que as cetonas na adição nucleofílica. Então, adição nucleofílica é a principal reação que a gente observa em aldeídos e cetonas. Tá? Adição nucleofílica é um tipo de mecanismo que a gente vai ver na maioria das reações de aldeídos e cetonas. Tá? Então, o principal mecanismo chama-se adição nucleofílica, tanto nos aldeídos quanto nas cetonas. Tá? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, os aldeídos normalmente são mais reativos do que as cetonas na adição nucleofílica.
que é a reação característica dos compostos carbonílicos. Eu não estou dizendo que as cetonas são pouco ou não são reativas, tá? Tanto os aldeídos quanto as cetonas, os dois são bem reativos nessas reações de adição nucleofílica. Mas, se eu for comparar um com o outro, os aldeídos são um pouco mais reativos, tá? Mas ambos reagem bem nesse tipo de reação, tá bom? Então, vamos lá. Nomenclatura oficial da IUPAC. Aldeídos. Cadeia do hidrocarboneto progenitor. Então, as mesmas regrinhas que vocês já viram lá em alcanos, em álcoois, etc. e tal. A gente vai rever aqui na hora de falar o nome. E no final, você coloca o sufixo al, AL. Então, toda vez que for um aldeído, o nome oficial termina com AL, Cetonas, cadeia do hidrocarboneto progenitor, mais a terminação ona, que é o sufixo característico das cetonas. Tá? Isso aqui eu coloquei, pessoal, que isso aqui vai aparecer tanto nesse capítulo como em outros capítulos. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu desenhei a molécula de um aldeído, né? Só que sem os hidrogênios, que aqui o intuito não é pôr o nome, tá? Então, aqui em azul, tem um aldeído que tem aí 5 carbonos, tá? Lembrando, o grupo funcional, grupo carbonila dos aldeídos, sempre está na ponta da cadeia. Portanto, todo o grupo funcional de um aldeído está no carbono 1. Sempre assim, tá? E aí você numera a partir dessa ponta, né? Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Reparem que em cima eu coloquei o número e reparem que aqui embaixo eu coloquei as letras gregas. Por quê? Aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, em algumas situações, nós também utilizamos essas letras para identificar um certo composto. Então, em vez de falar posição 2 da cadeia carbônica, eu posso falar no carbono alfa. Então, você sabe que o carbono alfa é sempre o carbono número 2. É o carbono que está... Na verdade, vou melhorar minha frase. Não é sempre o número 2, porque se for na cetona, ela já não está na ponta. O carbono alfa é sempre o carbono que está ao lado do grupo funcional. Então, se o grupo funcional está no carbono 1, o carbono alfa é o carbono 2. Se o grupo funcional está no carbono 2, o carbono alfa está no carbono 3. É sempre no do lado. Tá? Qual é o nome do carbono do lado do alfa? Dando sequência. Beta. Qual é o carbono do lado do beta? Gama. Qual é o carbono do lado do gama? Sigma. Esse meu sigma ficou meio feio, mas é o sigma. Tá? Então, na ordem, do lado do grupo funcional alfa, no seguinte, beta, no próximo, gama, e no seguinte, sigma. Tá? Para esse capítulo de aldeídos e cetonas, a gente vai usar mais a posição alfa. Tá? Nesse capítulo a gente vai usar alfa e nem me lembro se aparece beta. Ô, mãe, eu estou em aula, sabia? Mas, no próximo capítulo de ácidos carboxílicos, a gente vai usar mais ainda isso aqui. Essas posições que são atribuídas pelas letras gregas. Eu já paguei, mãe. Ela pagou 2 vezes, então. Oh, então eu paguei 2 vezes. Eu não sabia. Eu digo, olha, deixa eu dar. Mas então, meu filho, sem confiança é ela, né? Eu dei na mão da menina. Eu me devolver, porque eu dei para ela. Vou desligar o áudio. Espera aí o pessoal desligar o microfone. Então, nesse capítulo, a gente vai usar basicamente o alfa. Mas
No próximo capítulo vão aparecer alfa, beta, gama, sigma. Se o grupo funcional está na ponta, aí é mais fácil ainda, né? O gama é sempre o 2, se o grupo funcional estiver na ponta. Desculpa, o alfa é sempre o 2, o beta é sempre o 3, o gama é sempre o 4 e o sigma é sempre o 5, desde que o grupo funcional esteja na ponta. Tá? Então, para esse assunto, o mais importante aqui é o alfa mesmo. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ainda na página 1, reparem que todos os exemplos que eu coloquei são aldeídos, né? Então, observem o seguinte. O grupo funcional sempre localizado no carbono da ponta, no carbono número 1. Tá? Olha aqui o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, vocês acham que isso também é um aldeído? Está correto? De acordo com isso aqui, ó, vou subir um pouquinho a página. Então, de acordo com isso aqui que a gente viu no começo da aula, aldeídos. Esse aqui é considerado um aldeído mesmo? Não. Parece que não, né? É por causa que tem 2 hidrogênios, né, professor? Isso, parece que não, porque tem 2 hidrogênios. Mas viu, Ricardo? É um aldeído sim. Sabe por quê? Vou te explicar. Esse aqui é o menor aldeído que existe. É o aldeído que só tem um carbono. Né? Pelo fato dele ser o menor aldeído e possuir apenas um carbono, obrigatoriamente, Ricardo, além desse hidrogênio, ele vai ter que ter um hidrogênio do outro lado, né? Ah, sim. É o único aldeído que só tem um hidrogênio. E, desculpa, é o único aldeído que tem mais de um hidrogênio, pelo fato dele ter apenas um carbono. Você pode ver que ó, o metanal, né, tem 2. Se você olhar o próximo, o etanal, ele só tem um hidrogênio. E todos os outros só têm um hidrogênio. Então, esse é o único aldeído que apresentará 2 hidrogênios na molécula. Tá certo, é um aldeído sim. Tá? Ok. Aqui embaixo, em vermelho, está a nomenclatura oficial, aquela que a gente usa nas provas, listas de exercício, etc. Então, vamos lá. Um carbono, qual é o prefixo para um carbono? Met. Aqui nem tem ligações entre os carbonos, né? Então, a partícula intermediária é an. E o sufixo do aldeído está aqui, ó. Al. Então, quando você junta um carbono, ligação simples, sufixo, o nome oficial é metanal. Tá? Ele é muito mais conhecido pelo nome popular. O nome popular dele é formaldeído, ou simplesmente formol. Formol todo mundo já ouviu falar, não viu? Usado para conservar cadáver. Antigamente, não sei se ainda usavam nos salões de beleza para fazer aquele negócio no cabelo das meninas, aquela chapinha lá, e que tem um cheiro horrível, que é extremamente prejudicial à saúde, e aí você fica inalando aquilo, né? Então, o metanal, nome oficial, é o popular formol, tá? Nome popular. Olha o próximo exemplo. Próximo exemplo, em vez de ter um carbono, eu tenho 2. Aí você repara que ele já tem um hidrogênio só. 2 carbonos, et. Ligação simples entre os carbonos, an. Sufixo al, etanal. Então é o seguinte, pelo fato de todo o aldeído estar localizado na ponta da cadeia, todo aldeído está no carbono de número 1. Né? Todo o grupo funcional carbonila de aldeído está na posição 1. É por isso que a gente não precisa dar número para o grupo funcional dos aldeídos, porque ele sempre está no carbono número 1. Tá? Daí é que não há necessidade de numerar. Pessoal, daqui a poucos segundos vai cair essa conexão, a gente já retorna pelo mesmo link. Tá? Terceiro exemplo. 4 carbonos. Repara que o aldeído continua na ponta. Apenas ligações simples entre os carbonos.
Então, nome oficial, butanal. But, 4 carbonos. An, ligação simples entre os carbonos. E al, que é o sufixo dos aldeídos. Tá? Então, eu vou esperar cair a conexão, porque nem vai dar tempo de explicar o próximo. A gente já Que bom. Então, tem uma última aluna entrando agora. Mais uma apareceu. Acho que agora foi todo mundo. Estão terminando de conectar. Pronto, acho que agora foi. Então, vou continuar, tá? Vou continuar o compartilhamento lá daquela tela que a gente estava vendo. Então, metanal, etanal, butanal. Todos esses são aldeídos de cadeia normal, né? Esses dois aqui embaixo são aldeídos de cadeia ramificada. E esse aqui é sempre aquele que dá um pouco de dúvida na hora de escrever o nome, né? Isso vale para qualquer função orgânica. Aqui, você tem apenas o grupo funcional, né? Um carbono, que é o carbono do grupo funcional, ligado diretamente no benzeno. Tá? Daí o nome do composto é benzaldeído. Tá? Esse aqui não segue aquela regrinha da IUPAC que os outros 3 seguem. Tá bom? Então, é só esse, que tem um carbono, que é o carbono do grupo funcional, ligado diretamente no benzeno. Né? Então, nesse caso, não segue aquela regra da IUPAC e o nome dele é benzaldeído. Tá bom? Então, é só esse. Aqui embaixo, cadeias ramificadas. Então, tem aqui o grupo aldeído na ponta, né? A cadeia principal tem 4 carbonos e tem aqui a ramificação. Essa ramificação, que está aqui embaixo, CH3, ela está no carbono número 2, né? Carbono 1, carbono 2. Ou, se você preferir, ela está no carbono alfa. Tá? É que essa denominação alfa, beta, gama, sigma, ela não é tão usada em aldeídos e cetonas. Eu apenas uso essa posição alfa quando eu quero discriminar um determinado carbono. Tá? Mas ela não é tão usada ainda nesse capítulo. Agora, a gente vai usar mais a numeração mesmo. Tá? Então, a gente segue a numeração e dá 2-metil-butanal. Certo? Grupo metil e a ramificação está na posição 2. Então, 2-metil. Cadeia principal aqui em cima, 4 carbonos, né? É igual essa aqui. Então, é 2-metil, tudo junto, butanal. E esse último, a cadeia principal aqui tem 5 carbonos e tem uma ramificação no terceiro. Né? Lembrando que a numeração sempre se inicia pelo grupo funcional. Então, 1, 2, 3. Tá? Então, nome completo, 3-metil, cadeia principal 5 carbonos, pentanal. Então, todos esses exemplos têm apenas ligações simples, né? Por isso que a partícula intermediária é an. Né? Sufixo al em todo mundo, exceto o benzaldeído, que tem essa nomenclatura diferenciada. Alguma dúvida, alguma pergunta na nomenclatura aqui dos aldeídos? Alguém quer perguntar alguma coisa ou eu posso mudar de página para cetonas? Então tá, vou mudar de página. Se ninguém perguntou, vou mudar. Cetonas. Cetonas, o sufixo é
ona. Mesma coisa, o nome da cadeia carbônica, né? Quantos carbonos ela tem, o tipo de ligação entre os carbonos, e aí depois você acrescenta o sufixo ona, tá? Então, fala uma coisa para mim. Qual é a menor quantidade de carbonos que eu preciso para ter uma cetona? A menor cetona que existe, qual é o número mínimo de carbonos que eu preciso ter? Vou tentar abrir o chat aqui. Então, tem 2 e 3 aqui nas respostas. 2 e 3, né? Alguns falaram 3, teve gente que falou 2. Então, olha só. Nas cetonas, o grupo carbonila, eu falei que ele sempre tem que estar nos carbonos do meio da estrutura, não é isso? Sim. Se ele tem que estar nos carbonos do meio, então, a quantidade mínima necessária que eu preciso é... É 2. 3 carbonos. 3. 3 carbonos, porque o carbono carbonila também conta, né? Então, a menor cetona que existe está aqui, ó, a propanona. É o carbono da carbonila, aqui no meio, e tem que ter pelo menos um de cada lado. Menos do que 3, eu não consigo formar uma cetona, né? É o número, é o mínimo, né? Então, vamos lá para a regrinha. Como é que é o prefixo para 3 carbonos? Prop. Entre os carbonos, só temos ligação simples. Então, a partícula intermediária é an. E, para as cetonas, o sufixo é ona. Então, o nome do composto, propanona. Tá? Então, não existem cetonas que contenham 1 ou 2 carbonos. A menor cetona que existe é a propanona. Certo? Vamos pular um pouquinho, vamos para essa próxima aqui, vamos para a pentanona. Vocês repararam que nessa última aqui, eu coloquei o número 2 no nome? Por que eu coloquei esse número 2 aí no meio do nome? Porque eu indiquei a posição do grupo carbonilo. Eu estou indicando que ela está no carbono número 2. Tá? Por que eu não pus número nenhum aqui na propanona? Bom, esse é mais fácil. Só tem 3 carbonos. Se eu estou falando propanona, é porque é uma cetona. Qual é a única posição que pode estar esse grupo cetona? Só pode estar no do meio, né? Se só tem 3, ele está no do meio. Por isso que eu não precisei colocar número algum. Agora, nesse exemplo aqui da ponta, que eu tenho 5 carbonos, você concorda que ela poderia estar nesse, no do meio, ou nesse outro? Ela não poderia estar em 3 posições diferentes? Ela só não pode estar nas duas pontas, né? Se ela estiver nesse carbono aqui, ela está na posição 2. Se ela estiver nessa posição aqui, ela está na posição 3. E se ela estivesse nessa posição aqui, ela também estaria na posição 2, né? Porque é mais perto dessa ponta. Então, no caso da pentanona, eu preciso dizer onde está o grupo funcional. Eu preciso dizer. Porque pode estar no carbono 2, como também pode estar no carbono 3. E se eu não colocar este número, eu não sei qual é a posição do grupo funcional. Então, está aqui, ó. 5 carbonos, pente. Ligação simples entre eles, an. Sufixo ona, no carbono número 2 está o grupo cetona, o grupo carbonilo. Então, pentan, 2, ona. Tá? E aí, eu até esperei para falar nessa do meio aqui por último. Nessa do meio, que tem 4 carbonos, pessoal, eu não escrevi número algum. Então, eu queria saber se está certo ou se está incompleto. Se não precisa realmente colocar um número aí na hora de escrever o nome. E aí eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham.
Tá bom assim? Não tá faltando nada? Ou preciso colocar o número ali? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. Não está abrindo agora. Difícil. Não consigo ler o que vocês escreveram agora. Não sei por que tem horas que o chat não abre quando eu estou com a tela compartilhada, sabe? Agora foi. Então, deixa eu ver aqui. Tá certo, porque nunca pode ser no primeiro, sempre vai ser na posição 2. Isso aí. Perfeito, todo mundo acertou. Agora eu consegui abrir aqui. Todos acertaram. Então, olha só. Na butanona, pessoal, para ser uma cetona, o grupo carbonila só pode estar num desses 2 carbonos do meio, não é isso? Se ele estiver aqui, né, nessa posição que eu desenhei, você vai contar a partir da ponta direita. É o carbono número 2. E se ele estiver nesse outro, aí você vai começar a contar da ponta esquerda. E, de qualquer forma, ele vai estar na posição 2. Então, quando você tem 4 carbonos, ou a cetona está nesse, que é o segundo, ou está nesse, que é o segundo, começando pelo outro lado. Portanto, a numeração de cetonas que não tem ramificação, você precisa começar a partir de 5 carbonos apenas. Né? Aí, nessa última é obrigatório, pentan 2-ona. Nas 2 primeiras, não tem essa necessidade. Tá? A propanona, né, que é o nome oficial dessa primeira, é aquela mais famosa de todas, que vocês compram na farmácia e vocês conhecem como acetona. Então, quando vocês compram na farmácia lá para tirar esmalte, acetona é nome popular. Propanona é nome oficial. Né? E ela ainda pode ser chamada de outro nome, também de modo popular, mas também é usado. Olha só, eu vou deixar em evidência aqui, né, em azul, o grupo carbonila, tá? Qual é o outro nome que a gente pode dar para essa cetona aqui, a propanona? Ela também é conhecida como dimetilcetona, porque ela tem grupo metil de um lado e grupo metil do outro. Então, é dimetilcetona. A butanona, ó, se eu seguir o mesmo raciocínio, seria etilmetilcetona. Etil de um lado, metil do outro e acetona aqui no meio. Tá? É uma outra forma de dar o nome para esses compostos. Tá? Mas o que importa é a nomenclatura oficial. Ah, essa daí é o pai que a gente está fazendo. Então vamos lá, 4º exemplo, aqui embaixo. Eu tenho uma cetona que tem 4 carbonos na cadeia principal e ela tem uma ramificação. Então, na hora de numerar a cadeia, você vai começar a numerar da ponta mais perto do grupo cetona ou da ponta mais perto da ramificação? Qual é o jeito certo da numeração, pessoal? Sempre da ponta mais próxima do grupo funcional, né? É isso aí. Então, não importa quem é o grupo funcional. Se é álcool, se é aldeído, se é cetona, não importa. A numeração sempre se inicia da ponta mais próxima do grupo funcional. Perfeito. Então, aqui, vocês observem. Peraí. Aqui vocês conseguem observar, ó, ona, né? 2-ona. Então, eu comecei da ponta direita a numeração. 1, 2, 3, 4. Né? A ramificação está no carbono 3 e o grupo cetona está na posição 2. A cadeia principal tem 4 carbonos e a ramificação é o grupo metil. Então, o nome aqui ficou 3-metil-butan-2-ona. Né? E aí eu vou fazer outra pergunta agora para vocês.
É necessário eu colocar o número 3 e o número 2 aqui no nome? É necessário que os dois estejam aí? Eu posso retirar os dois? Ou eu posso retirar só um deles e qual deles eu poderia retirar? Pensa um pouquinho aí olhando para essa estrutura e me diga se esses números que eu coloquei aí são realmente essenciais ou se eles poderiam ser suprimidos. O que vocês acham aí? Eu acho, professor, que só o 2, né? Botando 2 zonas, só o 2 você acha que pode tirar? Tá bom. Aí fica... Mais alguém aí diferente? O Ricardo acha que só o 2 pode ser tirado. Que aí poderíamos escrever 3-metilbutanona. E aí, que mais? Acredito que não precisa colocar nenhum. Então, vamos lá. Olha só. Você tem 4 carbonos, certo? Você concorda que a cetona só pode estar em um desses dois do meio, não é isso? Então, de qualquer forma, a cetona sempre vai estar na posição 2, se ela tem 4 carbonos. Então, o que o Ricardo falou está certo. O 2 pode tirar. Vamos ver o 3. Então, eu tenho 4 carbonos. No carbono 2 tem o grupo cetona. Qual é a única posição que sobra para nós colocarmos a ramificação, o grupo metil? Pode haver ramificação na ponta das cadeias? Hein? Pode ter ramificação nas pontas das cadeias? Não. Não pode. Ramificação é só nos carbonos do meio. Então, olha só, o carbono 1 e o carbono 4 não pode nem ter o grupo funcional, nem a ramificação. Então, sobram apenas os carbonos do meio. Se num deles eu já coloquei o grupo funcional, que é o carbono 2, ele já está fazendo 4 ligações. Então, a única posição que sobra para eu colocar o grupo metil é a posição 3. Portanto, se eu tivesse escrito aqui apenas metilbutanona, já seria suficiente. Só que eu acho que poderia confundir um pouco a cabeça de vocês se eu tivesse feito assim direto. Então, eu preferi colocar todos os números e mostrar que, neste caso, nenhum dos dois números seria necessário. Ou, melhor, seriam necessários. Nenhum dos dois. Tá? Ah, mas na dúvida, então, eu posso colocar um número para não me confundir? Pode. Por que aqui eu falo pode? Porque tem horas que precisa pôr o número e tem horas que não precisa pôr o número. Por exemplo, precisa pôr o número aqui na pentandoizona? Precisa. Se você não colocar, vai estar errado. Precisa colocar um número na butanona? Não precisa. Ah, então se eu quiser colocar, na dúvida, você não vai me dar errado? Não, não vou dar. Porque tem hora que precisa e tem hora que não precisa. E aí você fica com medo de errar e quer colocar o número em todos os casos. Agora, lá nos aldeídos, todo o aldeído está no carbono 1. Então, você não pode pôr o número 1 no nome do aldeído, porque todos eles são iguais. Em nenhum deles você vai colocar o número. Deu para perceber a diferença? Nos aldeídos não pode, porque todos são iguais. Nas cetonas, em algumas delas, não precisa, porque nem todas são iguais. Algumas precisam, outras não. Deu para entender a diferença? Próximo composto. Esse aqui também foge um pouquinho da regra, né? De nomenclatura habitual que vocês estão acostumados. Essa aqui é a benzofenona, né? Tem 2 anéis aromáticos, um de cada lado do grupo carbonila. Benzofenona também pode ser chamada de difenilcetona, tá? Mas ela é mais conhecida como benzofenona. Essa aqui não segue regrinha de nomenclatura, tá? E aí eu deixei as últimas 3, que são as que dão um pouquinho mais de dificuldade para entender,
pelo fato delas terem cadeia carbônica e anel aromático tudo junto. Tá? Então, coloquei 3 exemplos. Vou começar por esse aqui. Então, você tem aí uma cetona, onde, de um lado do grupo carbonila, você tem uma cadeia aberta, essa aqui. E do outro lado do grupo carbonila, você tem um anel aromático. Então, como é que fica para a gente montar o nome de um composto desse tipo, né? É um pouco diferente dos outros que vocês estão habituados. Então, vamos lá. Você tem 4 carbonos, e aqui na ponta não é hidrogênio, né? É um anel aromático. Então, reparem que o grupo cetona está no carbono número 1. Aí alguém vai falar assim, não, mas a cetona nunca pode estar na ponta. Mas ela não está na ponta, porque ao lado dela tem carbono aqui, ó. No anel benzênico tem carbono. Mas, considerando aqui os 4 carbonos da cadeia aberta, ela está no primeiro. Né? Por isso que tem aqui um ona no final. Então, essa situação de aparecer o grupo cetona, né, o ona na posição 1, é só em casos onde você tem uma cadeia aberta de um lado e um anel aromático do outro. Em nenhum outro caso isso vai acontecer. Tá? Isso é raro. Então, você tem aqui o grupo carbonila, né, o grupo cetona na posição 1, no primeiro dos 4 carbonos da parte aberta, e nesta mesma posição, nesse mesmo carbono 1, você tem o anel aromático. Lembrando que quando o benzeno vira ramificação, ele chama fenil, né? Então, fica assim, um fenil, que é o anel aromático ligado no carbono 1, e aí você continua. Quantos carbonos tem a cadeia aberta, que a gente chamaria de cadeia principal? 4. Então, é but. Ligações simples entre esses 4 carbonos. An. Grupo cetona, né? Grupo carbonila lá na posição 1, no primeiro dos 4. Então, um fenil, butan, ona. Tá? É muito raro que você veja o grupo cetona na posição 1. Tá? São pouquíssimos exemplos que a gente consegue desenhar de cetonas desse tipo. Tá bom? Os outros 2 de baixo vão seguir a mesma linha de raciocínio desse de cima, né? Então, aqui, ó, você tem cadeia carbônica de um lado, do grupo cetona, e do outro lado tem o carbono mais anel aromático. Então, vamos considerar aqui, ó, a cadeia aberta. A cadeia aberta tem 3 carbonos, certo? O grupo cetona está no do meio, não tá? O grupo cetona está no carbono 2. Tá bom. De que lado eu vou começar a numerar? Da ponta direita ou da ponta esquerda? Então, aqui nesse exemplo, pelo fato do grupo cetona estar no meio da cadeia carbônica aberta, eu vou precisar usar um critério de desempate para saber se eu começo da ponta esquerda ou da ponta direita. E qual é o critério a ser utilizado aqui, ó? A numeração deverá começar da ponta esquerda. Por quê? Porque tem uma ramificação aqui pendurada na ponta esquerda e não tem nada ligado na ponta direita. Então, para que nós tenhamos a menor numeração possível, esse tem que ser o carbono 1, o da ponta esquerda, o do meio é o 2 e a ponta direita é o carbono 3 da cadeia principal. E aí o nome segue aquele mesmo esquema desse de cima, né? Então, ramificação, grupo fenil, está no carbono 1, aqui na ponta. 1 fenil. Cadeia principal, 3 carbonos, prop. Tipo de ligação entre os carbonos, apenas ligações simples, an. Final, 2 ona, né? O sufixo ona, sendo colocado antes do sufixo a posição do grupo cetona. Então, 1 fenil, propan, 2 ona. Tá? É parecido com o de cima, né? Estou mudando a posição do grupo cetona e estou diminuindo um carbono. E no último exemplo, também é parecido com os 2 anteriores, eu tenho aqui novamente uma cadeia principal que contém 5 carbonos e tem uma ramificação lá na ponta, que é o anel aromático. Esse fica mais fácil. O grupo cetona está mais perto da ponta direita ou da ponta esquerda agora? Agora fica fácil. Aqui estava no meio, né? Aqui ele estava no meio.
Aqui não. Aqui ele está mais perto da ponta direita. Então, você começa a numeração da ponta direita, né? Carbono 1, grupo cetona, carbono 2, 3, 4, 5. Então, lembrando, a numeração sempre começa da ponta mais próxima do grupo funcional. Então, é mais perto do grupo cetona e não mais perto da ramificação, né? Então, começa da ponta direita. Então, a ramificação agora está lá no carbono 5, né? Então, aqui, ó, 5-fenil. Cadeia principal, 5 carbonos. Pentan, né? Pente, porque tem 5 carbonos. E an, porque entre os carbonos só tem ligações simples. Final, 2, tracinho, sufixo ona, que é o sufixo das cetonas. Tá? Eu acho que eu já coloquei lá no material didático para vocês, pessoal, a primeira lista de exercícios, tá? De aldeídos e cetonas. Eu tenho quase que certeza. Tá? Acho que já está lá. Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre a nomenclatura antes da gente dar sequência? Professor, o senhor pode me relembrar um detalhe, por favor? Eu não me lembro, quando a gente, assim, a preferência na numeração da cadeia é sempre primeiro o grupo funcional. Certo. Quando eu tenho o grupo funcional, dupla ligação, tripla ligação e radical, eu não lembro o que desembata, professor. Então, vamos lá. Então, quando você tem no máximo 3 variáveis, né? Grupo funcional, ramificações e insaturações. Isso vale para qualquer função orgânica. Quem é que manda em primeiro lugar em qualquer situação? Grupo funcional. É sempre ele que manda. Então, qualquer molécula que não seja hidrocarboneto, que tenha um grupo funcional, é ele que determina a numeração. Tá bom. E se essa molécula não possuir grupo funcional? Quem é que vem em segundo lugar? Insaturação. Ligação dupla ou tripla. Então, se você tiver, por exemplo, um alceno ou um alcino de cadeia ramificada, a numeração começa mais perto da ponta da dupla ou da tripla ligação. Então, em segundo lugar, vem insaturação. E, por último, vem a ramificação. A ramificação, ela só tem preferência quando não tem nem insaturação, nem grupo funcional. Aí você leva em conta a ramificação. Então, nestes exemplos que a gente tem aqui, em nenhum caso a gente tem insaturação, né? A gente só tem grupo funcional e ramificação. De qualquer maneira, o grupo funcional sempre vence, né? Então, guarda a ordem. Grupo funcional, insaturação, por último, ramificação. Obrigada, professor. Tá, de nada. Mais alguma pergunta aqui na nomenclatura? E aí eu vou passar para propriedades físicas. Então tá. Então eu vou descer. Peraí que tem uma pergunta aqui, chegou. Isabela, nas cetonas, pode numerar mesmo quando não há necessidade. Por quê? Porque, às vezes, é meio complicado para vocês enxergarem em todos os exemplos se precisa ou se não precisa pôr o número. Então, na dúvida, coloca. Se você não tem certeza, coloca a numeração. Por quê? Porque tem hora que precisa e tem hora que não precisa. Tá? É diferente dos aldeídos, onde você nunca vai colocar, porque todos eles estão na posição 1. Aí sim, aí é redundante. Aí está errado. Tá? Deixa eu ler o resto da sua pergunta, Isabela. Por exemplo, em uma prova o senhor daria errado se colocasse o número... Não daria errado. Para cetonas, não. Agora, se você colocar etan 1-al, propan 1-al, butan 1-al, aí eu vou dar errado. Se você colocar o número em todos os aldeídos, está errado. Aí é redundante. Você não fala que vai subir para cima. Não é errado falar? Então, é a mesma coisa nos aldeídos. Todos os aldeídos estão na posição 1. Então, para que você vai escrever isso na hora de escrever o nome dos aldeídos? Aí sim, está errado. Tá? Nas cetonas, não. Como tem hora que precisa, tem hora que não precisa, eu não vou dar errado se você
numerar, mesmo não tendo necessidade. Eu tenho certeza que se eu tivesse dado a estrutura da 3-metilbutan-2-zona e não tivesse colocado o nome embaixo, eu tenho certeza que 95% de vocês ia escrever assim, 3-metilbutan-2-zona, que vocês iriam colocar os números. Talvez aí 5% dos alunos não colocassem, talvez, hein? Mas a maior parte colocaria os números sim. Tá? Por medo de errar, de achar que está precisando colocar. Então, não tem problema colocar, não. Tá? Então, tá bom. Então, posso descer? Então, vamos lá. Lembrando que eu sempre gosto de comentar um pouquinho de propriedades físicas, né, para conhecimento, mas isso aqui a gente nem costuma pedir nas provas e nos exercícios, né? O grupo carbonila polar confere aos aldeídos e cetonas caráter polar, resultando em pontos de ebulição mais altos do que os compostos apolares de peso molecular semelhante. Então, vamos relembrar isso. Todo composto que é polar, quando você compara com outro composto que é apolar e eles têm mais ou menos o mesmo peso, o que é polar tem ponto de ebulição mais alto. Isso é fato. Né? Isso não é para aldeído e cetonas, isso é fato geral. Tá? Que é o que está aqui na primeira parte desse parágrafo. Continuando. Né? Isso aqui é válido para aldeídos e cetonas, tá bom? Não formam ligações de hidrogênio entre si. Então, eu não consigo formar ponte de hidrogênio entre duas moléculas de aldeído ou entre duas moléculas de cetona. Por quê? Porque para formar ponte de hidrogênio, eu tenho que ter o hidrogênio ligado no flúor, no oxigênio ou no nitrogênio. E nos aldeídos e cetonas, você não tem hidrogênio ligado em nenhum desses três. Em aldeídos e cetonas, esse hidrogênio está ligado sempre no carbono. Tá bom? Sempre no carbono. Então, por isso que eles não podem fazer ponte de hidrogênio entre si. Né? Continuando. O que faz com que estes compostos, né, aldeídos e cetonas, possuam menor ponto de ebulição do que os álcoois e os ácidos carboxílicos de peso molecular semelhante. Então, vocês já viram lá no capítulo de álcoois que duas moléculas de álcool podem formar ponte de hidrogênio entre si. Né? Forma uma ponte entre duas moléculas. Quando a gente passar para o próximo capítulo, que é ácido carboxílico, vocês vão aprender que duas moléculas de ácido carboxílico, elas formam duas pontes de hidrogênio entre elas. Então, o ponto de ebulição é mais alto ainda. Então, o que ele está comparando aqui? Se eu pegar um aldeído que tem um peso molecular semelhante a um álcool, esse álcool vai ter ponto de ebulição mais alto que o aldeído. Porque o álcool pode fazer ponte de hidrogênio com uma molécula de outro álcool. E o aldeído e a cetona não pode fazer ponte de hidrogênio com uma outra molécula igual. Né? Última parte aqui do parágrafo. Os aldeídos e cetonas de baixo peso molecular são solúveis em água. Por isso que lá em cima está dizendo que ele é polar, né? O grupo carbonilo é polar. Provavelmente devido à formação de ligações de hidrogênio entre soluto e solvente. Está aqui no desenho. Ó. Uma molécula de um aldeído formando ponte de hidrogênio com a água. Né? Ó. Os oxigênios são delta menos e o hidrogênio é delta mais. Então, forma essa interação entre a carbonila do aldeído e o hidrogênio da água. Da mesma forma com uma cetona. O oxigênio da carbonila de uma cetona com o hidrogênio da água. Tá? Então, essa é a explicação química, né, pelo fato de aldeídos e cetonas de baixo peso molecular serem solúveis em água. Vamos ver quem lembra. Quando eu expliquei isso em álcoois, porque os álcoois também são polares. Além de formar ponte de hidrogênio entre si, forma ponte de hidrogênio com a água. Até quantos carbonos os álcoois são bem solúveis mesmo? Quem lembra? Serve para infinito, qualquer tamanho de cadeia carbônica. Isso.
Para álcoois até 3 carbonos completamente solúveis, né? Quando a gente passa para 4 carbonos, a solubilidade já despenca. Se não me falha a memória, com 4 carbonos, a solubilidade é 9% apenas para os álcoois. E até 3 carbonos completamente solúvel. Para os aldeídos, pessoal, eles são bastante solúveis, eu acho que é até 4. É 3 ou 4. Eu acho que é até 4. Eu não me lembro agora os valores de cabeça. Eu tenho certeza que até 3 carbonos é muito solúvel. Com 4, eu sei que dissolve, mas eu não me lembro o percentual. Não me lembro se é 50%, 20%, 70%. E para as cetonas, elas são bastante solúveis até 4 carbonos. Isso eu tenho certeza absoluta. Até 4 carbonos, as cetonas são completamente solúveis em água. Quando você aumenta para 5, cai drasticamente a solubilidade. Por quê? Porque não adianta uma parte pequena da molécula interagir com a água se a cadeia carbônica é muito grande. Então, a cadeia carbônica muito grande inviabiliza a solubilidade da molécula em água, né? Então, por isso que a gente tem esse limite aí, que varia de 3 até 4 carbonos, para que um composto orgânico polar seja solúvel em água. Tá? Então, Leandra, depende do número de carbonos que você está dizendo, né? Para dizer se é intermediária. Se eu pegar aldeídos com até 4 carbonos, cetonas com até 4 carbonos, eles têm uma alta solubilidade em água. Tá? Agora, você está falando polaridade? Então, a parte polar de aldeídos e cetonas é o grupo carbonila. Se a molécula é pequena, a parte polar se sobressai em relação à cadeia carbônica. Se a cadeia carbônica é grande, a parte apolar é que se sobressai. Então, tudo depende do tamanho da cadeia, da quantidade de carbonos. Não dá para eu generalizar. Tanto que ele fala aqui, né? Ó, o grupo carbonilo é polar, que confere aos aldeídos caráter polar. Aqui no final, aldeídos e cetonas de baixo peso molecular são solúveis em água. Então, é difícil a gente querer generalizar. Ah, todos os aldeídos, todas as cetonas? Todos os aldeídos e todas as cetonas, eles têm um grupo que é polar, que é o grupo carbonila. Isso todos eles têm. Agora, quando eu falo da molécula como um todo, é difícil, né? Eu conseguir fazer uma regra para todas as moléculas. Não dá para a gente fazer isso, tá bom? Eu vou interromper essa tela aqui. Voltar para essa aqui, porque eu não estou conseguindo ler o chat. Tá? Então, é difícil, né? Não dá para eu ter uma regra única para todo mundo. Se for um aldeído, o benzaldeído, né, o Leandra? Ou o benzaldeído ou qualquer outro aldeído que tem o grupo fenil pendurado. Pode ter certeza que não vai misturar com a água. Pode ter certeza que se você considerar a molécula como um todo, ela é apolar. Mesmo tendo o grupo carbonila que é polar, a molécula como um todo é considerada polar, não vai misturar na água. Pode ter certeza. Tá bom? Pessoal, vai cair em 1 minuto. Então, pessoal, só para finalizar ali a explicação, já respondendo aqui a Gabriela,
Então, Gabriela, essa é a explicação que o livro cita, tá? Ele não cita nenhuma outra possibilidade, nenhuma outra explicação plausível para isso. Inclusive, essa explicação de formação de ponte de hidrogênio e solubilidade em água, ela é dada para qualquer outro composto orgânico que seja polar e de cadeia carbônica curta, né? É sempre essa mesma explicação. A explicação para te dizer sobre solubilidade em água é isso, é a formação da ponte de hidrogênio e o tamanho do composto da cadeia carbônica, tá? Pelo menos eu nunca li em algum outro lugar algum outro aspecto diferente disso, tá? Tem que ter um grupo polar e que forme ponte de hidrogênio com água. Tá bom? Alguém está com um plano... Bom, eu abro aqui, vai. Espera aí que é mais fácil eu abrir. Deixa eu ver o que eu programei para sexta-feira. Só um pouquinho. Sexta não, quinta. Tá. Então, pessoal, hoje eu vou parar aqui na página 2, tá? Nessa quinta-feira, nessa não, né? Toda quinta-feira que eu der aula vai ser às 9. A Bárbara vai entrar antes, eu entro às 9. Então, como eu falei antes, durante todo o mês de agosto eu vou marcar aula terça e quinta. E de manhã eu tenho um tempo maior para dar aula, né? Eu tenho 6 aulas na manhã. Então, eu vou acabar estendendo mais e com vocês eu faço um pouco na terça, um pouco na quinta. Nesta quinta-feira, a gente vai dar continuidade à matéria da teoria. Na próxima quinta, na próxima quinta que a gente vai falar sobre a aula prática. Então, a próxima quinta é dia 13. Aí eu vou dar uma explicaçãozinha da aula prática, o que eu quero para a pesquisa. 2 semanas depois, vocês vão me entregar a pesquisa naquele e-mail que eu vou passar para vocês depois. Tá bom? Que mais que eu tinha para falar? O intuito de eu estar marcando essas 2 aulas, eu prefiro ficar adiantado no mês de agosto e quando chegar em setembro, de repente eu só marcar aulas às terças, do que eu começar agora tranquilo e depois ter que correr para terminar a matéria até a prova. Lembrando ainda, né, que tem a semana do simpósio. Já coloquei lá no plano de ensino que durante a semana do simpósio, vocês não terão aula, né? Vocês terão palestras. Então, tanto vocês quanto os professores da disciplina daquela noite vão assistir às palestras. Aí a gente não tem aula. Então, já é uma semana que a gente perde aí 2 aulas, né? Uma terça e uma quinta. E depois, lá na frente, o dia 8 de setembro, que também é feriado, né? Que é o dia que antecede a volta às aulas, também não teria aula. Então, eu já estou contando aí em 5 semanas com 3 datas perdidas, né? Então, vamos acelerar no começo e aí no final, depois a gente... Acelerar não, né? Nada vai ser feito corrido. Vamos trabalhar mais agora e, se possível, chegar lá perto da prova, a gente já consegue diminuir um pouco o ritmo, né? Para não ficar tão cansativo, tá bom? Antes da gente encerrar, fiquei muito contente aí que a sala do 2º ano, né? Pelo menos o que eu recebi do Valber, a gente praticamente não teve desistência, teve 1 ou 2 alunos que desistiram, né? O restante da sala, todo mundo se manteve aí no curso. Walter, 7 é feriado, que é segunda. E aqui em Santos, 8 também é feriado, né? Feriado municipal. Então, acaba sendo segunda e terça aqui em Santos. Então, fiquei muito contente. Essa turma é uma das que mais participa, né, das aulas ao vivo. Então, hoje aí estamos batendo 40 alunos, né, primeiro dia. Um número muito bom. Espero que assim continue nas próximas semanas. E vocês estão aí de parabéns pela persistência, né, de terem ficado conosco. Isso eu entendo que vocês acreditam no nosso trabalho, né, quando vocês ficam, quando vocês não desistem, né. Então, eu acho que vocês confiam no nosso trabalho lá da Unisanta.
Na engenharia, que eu dou aula, também diminuiu bastante o número de alunos, inclusive eu perdi minhas aulas da engenharia para esse semestre, né? Não vou dar aula na engenharia. E na farmácia houve uma redução, é claro, como qualquer curso, mas foi uma redução muito pequena de alunos na farmácia. E a gente vê que realmente é o cara que não tem de jeito nenhum como pagar, que perdeu o emprego ou que aconteceu algum problema familiar, que o cara que não tem como pagar. Então a gente percebeu que o nosso aluno não desistiu. Claro, não vou dizer que está uma maravilha, isso para ninguém de nenhum curso, todo mundo preferiria estar assistindo às aulas presenciais, né? Mas, diante dessa impossibilidade, eu repito, é melhor estudar assim do que não estar estudando. Isso eu tenho certeza absoluta, né? E aí, vocês continuaram conosco aí, acreditando, né, persistindo no estudo. Então, fico muito contente com isso. Estão de parabéns aí. Tá bom, pessoal? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar a aula? Essa última entrada eu nem estou gravando, né? Porque era só para a gente se despedir, para finalizar, mas eu gravei os outros 2 blocos da aula de 40 minutos, tá? Se não der tempo de disponibilizar isso hoje, eu disponibilizo amanhã à tarde os links dos 2 blocos de gravação das aulas de hoje, aí eu coloco lá no material didático para vocês, tá? No máximo, amanhã à tarde eu faço isso. Vou tentar fazer isso hoje à noite, mas como eu ainda tenho aula para dar até 10h30, não sei se eu vou ter paciência de fazer isso ainda hoje, que demora um tempinho. Tá bom? Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Quinta-feira, às 21h, nos encontramos de novo aqui pelo Zoom. Tá bom? Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado a vocês aí pela presença. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, Pandini. Boa